aqui, nesse dia que Deus nos dá. Eu ler aqui em Mateus 19, versículo 16. Ora, um homem se aproximou dele e lhe perguntou: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um, Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirá falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, se retirou, triste por ser dono de muitas propriedades. Então aqui nós vemos uma passagem importante, né, de um homem, de um jovem, que chegou aos pés de Jesus ali, perguntando sobre a vida eterna, o que ele faria para herdar a vida eterna, né? E Jesus respondeu que ele tinha que guardar os mandamentos. E ele perguntou quais, né? Aleluia. E Jesus aqui citou alguns mandamentos para ele, né? Falou: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas aí Jesus conhecia a vida daquele jovem, falou: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me, né? Aí o negócio apertou, porque aquele jovem, ele tinha muita riqueza, né? A gente vê que ele caiu em si e viu que ele tinha muita riqueza, aí ficou estreito para ele vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus, né? Então ele ficou muito triste, a palavra de Deus disse, né? Então nós vemos que para seguir a Jesus, né, nós temos que deixar tudo mesmo, tudo assim que vem atrapalhar, né? Venha querer nos embaraçar no nosso dia a dia, né? Para servir ao Senhor. Sabemos que nós temos que deixar tudo, negar a nós mesmos para seguir ao Senhor. Porque servir ao Senhor não é só servir de boca, mas é servir em atos, né? Em fazer a obra do Senhor. Eu sei que muitos irmãos aqui têm feito a obra do Senhor. Aleluia. E o Senhor tem se alegrado, o Senhor tem estado presente ali, operando milagre, operando maravilha, ouvindo oração. E não é fácil, irmão, fazer a obra do Senhor. Os irmãos podem ver tudo que nós vamos fazer para o Senhor é obstáculo. Se você vai orar, convida os irmãos para orar, vai haver obstáculo. Você vai ver aqueles que vêm, de uma multidão que você conhece. Você vai pedir para evangelizar, você sabe aqueles que vão. Se você vai pedir para fazer uma visita, um ar livre, você sabe aqueles que você vai contar. E a igreja à noite, ela está cheia, né? E nós, dentro da igreja, irmão, nós estamos regimentados. Mas Jesus quer ver nós lá no mundo, lá fora, pregando a palavra, sendo testemunha dele lá fora, né? Pregando a palavra de Deus, para que as vidas venham saber que Jesus é o único que tem poder para perdoar os pecados, não existe outro. Você vê esse jovem, ele tinha muita riqueza, mas qual os mandamentos? Ele sabia, ele conhecia os mandamentos, ele era um judeu, e ele guardava, você vê, tudo isso eu tenho guardado, Jesus falou. Mas aí Jesus pegou naquele ponto: vai, vende tudo e dá aos pobres, vem e segue-me. Aí ficou estreito para ele, quer dizer, aí ficou difícil. E hoje está difícil, né? As pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus, obedecer o ID. O ID é para toda a igreja, não é só para o pastor, para aquele que toma conta do grupo de evangelização, para o presbítero, para o diácono, não. O ID de Jesus é tudo, nós temos que ser o luzeiro nesse mundo de treva. O mundo está uma confusão, irmão. O mundo está uma confusão, está umas trevas. Nós vemos que a palavra de Deus tem se cumprido. E ela vai se cumprir. Não pensa que vem bonança, não. A luta é constante. E nós sabemos que nós temos que estar preparados, alicerçados dentro da palavra de Deus. E pregar as boas novas. O que Jesus ele veio fazer? Ele veio entregar sal, azeite, veio dar flor ungida, veio dar toalhinha. Não, ele pregou o reino de Deus. Ele veio pregar. Ele veio pregar. E o que Jesus falou? Que os sinais seguiriam aquele que crê. Se nós cremos, Deus ele vai operar, porque ele vela pela sua palavra. Porque nós não temos nada de nós mesmos.
Mas o Senhor é poderoso para operar um milagre, para curar, para batizar com o Espírito Santo, para transformar os traficantes, os dependentes químicos, as prostitutas, os homossexuais, as lésbicas, né, aqueles que estão... Quantos estão desesperados procurando suicídio? Por quê? O ser humano, ele tem um vazio existencial dele. Eles procuram na droga, no crack, na maconha, na cocaína. Eles procuram nas festas, nas baladas, nos perigos da vida, né? Eles procuram encher aquele vazio, mas esse vazio só Jesus preenche. Porque eu lembro de mim, irmão, eu aprontava tudo, vivia em boate, vivia nas baladas da noite, mas quando eu estava na minha cama lá, eu chorava porque eu tinha medo da morte. Eu não tinha uma segurança, e a segurança quem é? Jesus. É verdade. Porque Deus, ele nos criou para viver eternamente, mas só que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, ele não vai forçar. Ele quer que você vá de coração, e ele vai operar. Os irmãos lembram que eu pedi oração aqui pela Isabela, que as veias dela estavam difíceis de pegar. Estava difícil, irmão. Eles estavam tentando até, projetando uma cirurgia, colocar um aparelho, que nem um marca-passo para que ela tomasse a medicação, mas para a glória de Deus, ela perdeu veia ali e as veias dela foram todas encontradas, porque eu pedi oração, os irmãos oraram, Aleluia, eu até glorifiquei lá. Glorifiquei Lá, falei para minha esposa, eu pedi oração para os irmãos e eu pedi a Jesus para que as veias dela fossem encontradas, porque essa medicação que ela toma, as veias dela estão tudo estouradas, eles procuram veia e estoura, fura ela de um lado, estoura, entendeu? É uma dificuldade, mas para a glória de Deus, ela perdeu umas 4 veias e foi encontrada essas veias tudo com facilidade. Para a glória de Deus. Porque quando nós oramos e cremos, nós pedimos ao Senhor, Ele atende, irmão. Tem coisa que é urgente, Ele atende urgente. Mas tem coisa que nós vamos continuar perseverando, não vamos desanimar não. Não deixa a tua bênção na prateleira, continua buscando. Você que quer que salve a sua família, Deus vai salvar. Você que salva os seus vizinhos, seus parentes, Deus vai salvar. Viu? Para Deus não há impossível, é só nós pedirmos, é só nós clamar, é só nós bater. Mas muitas vezes nós ficamos tranquilos e vamos fazer a obra de Deus. Deus nos escolheu para esta grande obra. E naquele dia, cada um de nós vamos receber o nosso galardão. Escreva a tua história, mas escreva em Jesus. É difícil, irmão. Pensa que ser crente é fácil. É difícil ser cristão. Você é muito apedrejado. Muitos se criticam, até porque você quer ser santo demais. Não é, irmão. É que Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Não é o que muitos estão vivendo aí, uma vida totalmente diferente na presença do Senhor. Viu? Mas Deus, Ele conhece aqueles que são seus. Aqueles que na madrugada estão chorando, estão orando, estão clamando. A luta é grande, mas a vitória é maior ainda. Viu? Sem luta não há vitória, irmão. Pode ter certeza. Sem luta, nós vamos ter luta dia a dia. Mas você vai clamar e Jesus vai dar a vitória, vai dar a solução. Amém, irmão? Amém. Não vamos fazer que nesse moço aqui, que ele viu quando Jesus falou, olha, vai, vende tudo e dá aos pobres, vem e segue-me. Viu? Vem e segue-me. Você vai ter a vida eterna, você vai ganhar a vida eterna no céu. Mas vamos seguir a Jesus, vamos servir a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque Ele tem cuidado de nós, irmão. Ele tem cuidado de nós 24 horas. Muitos pensam que Deus está lá no trono dele, sendo servido. Não, Deus, Ele está trabalhando pela sua igreja, pelos seus filhos, viu? E Ele está operando muitos milagres, muitas maravilhas. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que têm orado em nosso favor, da nossa família, viu? Porque foi uma benção, irmão. Eu fiquei preocupado, viu? Que essa cirurgia, a médica falou que era até perigosa a cirurgia, ela podia pegar uma infecção. E a gente sabe que uma infecção, ela pode ser fatal. Quando se pega uma infecção, só a misericórdia. Então as veias dela foi achado, ela perdeu veia, que ela fica 6 horas tomando medicação. Cada vidro é 3 horas que coloca lá na veia dela. Monitorada, monitora a pressão, coração, tem eletrodo, tem tudo, que é um medicamento muito perigoso mesmo esse medicamento. Então tem que ter a pressão dela, tá olhando. Então as veias dela foi encontrada. Então eu glorifico a Deus. Ontem eu dei glória até no hospital lá. Sabe? Até lágrimas caiu do meu rosto, porque as veias dela ela perdeu. E os enfermeiros conseguiram achar a veia dela. Aleluia. Em nome de Jesus, viu? Eu agradeço a oportunidade, os irmãos continuam orando. Ela já está em casa, saiu ontem mesmo. Saímos já 9h30 do hospital, pegamos o trem 10 horas, cheguei 11 e pouco em casa ontem. Está em casa, para a glória de Deus. A gente está feliz porque Deus tem dado a vitória. Amém, irmãos? Aleluia.